Seguindo, vamos falar sobre a Batalha de Nova York, né? Ontem tivemos mais um capítulo da Batalha de Nova York. New York Knicks e Brooklyn Nets se enfrentaram lá no Madison Square Garden. E, mano, que jogo, hein? Que jogo bom, jogaço. Né? Foi um jogo onde o Knicks liderou basicamente o tempo inteiro. Se o Knicks foi pro intervalo vencendo por 9, mesmo sem ter o Towns e mesmo enfrentando um Cam Thomas que dropou 27 pontos na cabeça do Knicks no primeiro tempo. Assim, o que o Cam Thomas fez no jogo foi uma coisa bizarra. E o primeiro tempo dele foi absurdo. Só que mesmo com o Cam Thomas jogando do jeito que jogou, e mesmo sem o Towns, que nessa temporada tem sido o melhor jogador do Knicks, o Knicks conseguiu levar 9 de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Knicks conseguiu estender a sua vantagem para 19 e chegou no último quarto com a faca e o queijo na mão para garantir a vitória sem sustos. Só que aí no último quarto, meu amigo, o Nets quis complicar a brincadeira. Né, o Nets fez um puta quarto período. Cam Thomas, Cam Johnson lideraram o ataque do Nets. A defesa de Brooklyn apareceu bem no último quarto. E aí o Knicks teve que suar, meu amigo. O Knicks teve que suar e teve que contar com o brilho do seu franchise player. O Karl Anthony Towns, nessa temporada, é o melhor jogador do Knicks? Sim. Mas o franchise player do Knicks tem nome e sobrenome. É Jalen Brunson. E o que o Jalen Brunson fez ontem, no último quarto, foi o que um franchise player tem que fazer. O jogo tá difícil, Brooklyn tá bem, Brooklyn tá pressionando, o Brooklyn tá sedento pela vitória, beleza, deixa comigo que eu vou resolver. Foi o que ele fez. Conseguiu uma end one decisiva, ali entrando no minuto final, baita end one, e faltando ali poucos segundos pro jogo terminar, matou uma bola de 3 fantástica e acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Depois teve ali a baita posse defensiva do Mikal Bridges em cima do Schroeder, que foi o que definitivamente selou a vitória do Knicks. Mas a bola de 3 do Brunson foi o game winner. Foi o game winner e é o que ele tem que fazer, mano. E é o que ele sabe fazer. O Jalen Brunson, ele é um dos jogadores mais decisivos da NBA. O Jalen Brunson, ele é dono de um dos, de um dos sacos mais roxos da NBA. É impressionante, ele é muito saco roxo. É bolas de aço. Iron Balls, tá ligado? O Jalen Brunson, ele é muito decisivo, ele é muito gelado, ainda mais jogando no Garden. Pô, no Madison Square Garden, o Jalen Brunson, ele se transforma, é uma coisa surreal. Sabe, a sinergia que ele tem com o Garden, a conexão que ele tem com a torcida do Knicks, é uma coisa, assim, absurda, que poucos jogadores têm. Poucos jogadores têm uma conexão tão forte com a torcida como o Brunson tem com a torcida do Knicks. É quase que uma simbiose. E aí, quando o Brunson entra em sintonia ali com a torcida, quando eles entram ali no flow, meu amigo, não tem jeito. Se ele pegar a última bola do jogo, ele vai resolver. Quando você enfrenta o Brunson no Garden, você não pode deixar que a última bola vá na mão dele. E o Brooklyn deixou. E ele castigou. Baita game winner, baita jogo do Jalen Brunson. Foram 37 pontos para ele, com 7 assistências. Jogo forte pra caramba. Mikal Bridges, excelente jogo do Mikal, não só na parte defensiva, mas também no ataque. E, cara, excelente vitória. Vitória importante para o Knicks, vence aí a Batalha de Nova York, 6-6 de campanha. E o Brooklyn, mesmo conseguindo uma belíssima recuperação, saiu com a sua 8ª derrota. O Brooklyn que também não teve o seu pivô titular, importante pontuar isso. O Claxton não jogou, então é um desfalque importante. Não tão importante como o desfalque do Towns, eu acho que o Towns fez muito mais falta para o Knicks do que o Claxton fez para o Brooklyn, mas não deixa de ser uma ausência que foi sentida, então importante pontuar isso. Mas também nada que tire o mérito do Knicks. O Knicks venceu, mereceu vencer e, repito, o Jalen Brunson, ele é dono de um dos sacos mais roxos da NBA.
Se eu fizer uma tier list de quem tem o saco mais roxo da liga, o Jalen Brunson vai estar no topo. Vai concorrer lá, vai concorrer com os brabos, porque ele tem o saco roxaço. É surreal. É surreal. Bizarro. O Brunson é muito bom, velho. O Brunson é muito bom. E sabe outro que é muito bom? O Cam Thomas. Esse moleque, ele... Sim, eu sempre que eu falei do Cam Thomas, eu sempre pontuei a forma meio irresponsável que ele jogava. O Cam Thomas, ele sempre foi um jogador que sempre mostrou talento, só que faltava um pouco mais de maturidade no jogo dele. Em termos de tomada de decisão, de consistência, ele tinha aquele ar de peladeiro. Ele tinha, não dá pra falar que ele não tinha. Só que nessa temporada, com o Jordi Fernandes, a impressão que eu tenho é que o Cam Thomas, ele... Mano, ele amadureceu 5 anos em 2 meses. É impressionante a maturidade desse moleque jogando. E se eu falo que o Brunson tem um saco roxo, o Cam Thomas também tem. Esse moleque, ele é fantástico, mano. 43 pontos, cara. 7 de 10 pra 3 pontos. Jogando no Madison Square Garden. Contra o Knicks. Jogando em um time, no papel, muito pior do que o Knicks. E ele quase fez o Brooklyn ganhar o jogo. Mano, o cara, ele é muito, muito foda. E que é uma marca bizarra que ele alcançou ontem. Com os 43 pontos que ele marcou, ele só não tem mais jogos de 40 pontos com a camisa do Nets que o Vince Carter, que o KD e que o Curry. Ele é o quarto jogador com mais jogos de 40 pontos com a camisa do Brooklyn Nets, mano. E é um moleque. É um menino, mano. Chegou ontem na NBA. Sabe, o Cam Thomas, ele... E assim, chegou sem nenhum hype, tá? Ninguém falava do Cam Thomas na época do draft dele. Ninguém falava. Ele tá fazendo o que tá fazendo. Então, Cam Thomas é craque da bola, tá? Hoje eu falo, Cam Thomas é craque. O que faltava pra ele era maturidade e ele amadureceu. E o futuro do Brooklyn, tendo esse moleque, é muito promissor. Com o Cam Thomas, com o Jordi Fernandes de técnico, tendo o Claxton e tendo ali ótimos ativos para troca e um ótimo capital de draft, cara, o futuro do Brooklyn tá garantido. Eu acho que só uma sequência bizarra de cagadas vai fazer o Brooklyn não dar muito certo nos próximos 3, 4 anos. Muita coisa tem que dar errada pro Brooklyn não dar certo nos próximos anos, porque o caminho tá ali. Pega o Cam Thomas, usa ele como o pilar da reconstrução, junta o Claxton na brincadeira, mantém o Jordi Fernandes, acredita no trabalho, segura ele e usa bem as escolhas de draft. Não tem segredo, mano. Não tem segredo. Ah, Luiz, mas é muito fácil você falando daí. Mano, eu vi o meu time fazer uma reconstrução impecável. Eu vi de perto. Eu acompanhei a reconstrução do Thunder. E não teve segredo. O que o Thunder fez? Pô, beleza, eu tenho algum jovem aqui pra ser meu pilar? É o Shai. Beleza, tem o Shai. Tem um treinador jovem bom, Daigeno. Tá. Tem um caminhão de picks? Vou usar bem essas picks. Vou pegar um Chet, vou pegar um Jalen Williams. Vou pegar os ativos de troca que eu tenho e usar bem no mercado. Foi isso que o Thunder fez. E tá aí. Mais uma temporada, vai brigar pela liderança do Oeste e talvez brigue pelo título. Eu acho que o Brooklyn, daqui a alguns anos, daqui 3, 4 anos, pode sim ser o Oklahoma de hoje. Óbvio, o trabalho tem que ser bem feito. Só que o início do trabalho, sim, a diretoria do Brooklyn já tem o que precisa para começar bem a reconstrução, você entende? Não é que o Brooklyn vai reconstruir tendo nada. Não. Já tem um puta jogador para ser o pilar do projeto. Ou para, pelo menos, inicialmente ser esse pilar. Talvez o Cooper Flag, se vier. O Cooper Flag, ele chegaria para ser o cara do time.
Mas o Cam Thomas, pra início, tá bom demais. Você já tem um moleque que em jogos grandes pode explodir pra 40 pontos. Isso é coisa que poucos times da NBA têm. Não é todo time que tem um cara ali que num jogo grande você pode confiar que ele vai meter 40 pontos. Não é todo time que tem um cara desse. O Brooklyn já tem. Tem um caminhão de escolha de draft, tem ótimos ativos de troca que estão se valorizando muito nesse começo de temporada. Então, assim, o caminho tá aí. O caminho tá aí. Vai da diretoria seguir bem ou não esse caminho. Eu acho que vai seguir bem, porque, mano, não é possível, cara. Não é possível que a diretoria do Brooklyn vai ser tão incompetente assim. Não é possível. Não é possível. Mas eu acho que não vai ser, sabe por quê? Porque o que eles tinham que acertar, eles já acertaram, que era o treinador. Tendo o Jordi Fernandes ali, mano, eu acho que a reconstrução do Nets, a construção desse time pro futuro, tem tudo pra ser muito bem feita, mano. Tem tudo pra ser muito bem feita. E o menino Ken Thomas, ele... Mano, que jogador, velho. Eu gosto muito do Ken Thomas, mano. Gosto muito dele, velho. Já critiquei muito, já cobrei muito ele. Talvez eu tenha até pesado em algumas críticas que eu fiz a ele, né, em anos anteriores. Mas esse moleque, nessa temporada, ele é outro jogador. Ele é outro jogador. Não dá pra falar nada do Cam Thomas. Não dá pra falar nada. Ah, Luiz, mas ele não entrega tanto na defesa. Cara, talvez esse seja o próximo ponto de melhora dele. Talvez uma entrega maior na defesa seja a próxima evolução. Só que isso é com o tempo, mano. Isso é com o tempo. A principal deficiência do jogo dele parece que ela já foi resolvida, que era a falta de consistência, a falta de maturidade mesmo. Tomada de decisão, entende? Isso ele melhorou. Ele melhorou. Agora é só ir lapidando as outras coisas. E eu acho que o Jordi tem tudo pra ser esse cara que vai, sabe, alinhar os últimos pontinhos do Cam Thomas e tornar ele um candidato legítimo a All-Star nos próximos anos. Não sei se nessa temporada ele briga por All-Star. Não sei. Mas nos próximos anos eu tenho, cara, eu tenho poucas dúvidas de que o nome dele vai ser colocado em discussões de All-Star. Porque ele é diferente, mano. Ele é diferente. Enfim,